esse culto, ó Pai, e a palavra que se está por vir, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos. Que todos nós, mais uma vez, sejamos acolhidos por Deus nesta noite de culto, nesta noite de louvor, nesta noite de edificação, nesta noite de proclamação da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos orar ao Deus da misericórdia, pedindo ao Senhor que Ele nos lave, nos limpe, nos purifique, para que nós possamos, nesta hora, confessar os nossos pecados. E o texto diz que, além de confessar, nós devemos deixar os pecados. Que nós possamos fazer isso. Vamos confessar diante do Senhor e que possamos, com a ajuda dEle, e somente com a ajuda dEle, possamos deixar os pecados. Convido você a orar nesse instante. Nosso irmão presbítero Mário vai orar e nós vamos confessar os nossos pecados individuais e como igreja também nós vamos confessar os nossos pecados, as nossas omissões diante do Senhor. Querido Deus, queremos primeiro te agradecer porque o Senhor nos reúne como irmãos, como igreja, Deus, aqui nessa noite, ao redor da tua palavra, Senhor, para ouvir as maravilhas que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus, ao nosso coração, os mistérios, ó Deus, que nos são revelados, ó Deus, pelo Espírito, por meio de Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos neste momento te pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós erramos, nós pecamos, ó Deus, nós temos pensado e agido, ó Deus, de forma que não agrada o teu coração, Senhor, indo contra, ó Deus, os seus mandamentos, a tua vontade. Por isso nós pedimos perdão. O nosso pecado, ó Deus, está a toda vista, Senhor. Nós não conseguimos, ó Deus, muitas vezes nos redimir dele, ó Deus, só mesmo pelo Senhor Jesus Cristo é que nós somos redimidos. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por essa graça, por essa dádiva maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu através do teu Filho. Por isso, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Deus, derrama sobre essa igreja, sobre cada irmão presente, da tua misericórdia, do perdão dos pecados, e nos ajuda, Deus, a vencer esse mundo por meio do teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quantas bênçãos nós temos a agradecer ao Senhor. Quantas bênçãos você recebeu nesta última semana? Com certeza, quantas bênçãos eu e você nós vamos receber na próxima semana. E acima de tudo, a maior de todas as bênçãos que eu e você nós poderíamos receber. Algo muito maior, muito mais precioso do que qualquer coisa material. É Cristo Jesus, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Mas que eu e você possamos cantar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo ao longo de toda a história e quantas bênçãos o Senhor tem derramado ao longo da história desta comunidade de fé. Então eu convido você a cantar, a louvar a Deus as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você poderá também agradecer, louvar ao Senhor por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Enquanto nós cantamos, você também pode louvar e engrandecer a Deus por meio dos dízimos e das ofertas.
E também agradecendo já a Deus também pela vida dos irmãos que não têm vindo, não têm podido vir, mas têm feito a sua transferência, o depósito, para a expansão do reino de Deus e também para a manutenção desta comunidade de fé. Nós louvamos a Deus. E vamos cantar então. Convido você a cantar quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre você. Águas procelosas são, se confessar.
nossa irmã Madalena vai orar, agradecendo, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor, e também pedindo que o Senhor fale conosco, mais uma vez, por intermédio da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos estamos, Senhor, por estar no teu tempo nessa noite, ó Pai, em hora de bendizer, te louvar e honrar o teu santo nome. Pai querido, agradecemos, ó Pai, a oportunidade de contribuir para a tua casa, Senhor. O Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada família, Senhor. A todos, ó Senhor, o Senhor estenda as tuas bênçãos, as tuas mãos santas sobre cada contribuinte, Senhor, restaurando, ó Pai, fortalecendo a cada dia. Senhor Jesus, nós te pedimos também, Senhor, prepare os nossos corações para a tua palavra nesta noite. Senhor Jesus, que nós possamos não somente ouvir nesta noite, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo nos impulsione, ó Pai, a fazer aquilo que é o melhor para ti. A luz do servo, Senhor, conforme o teu querer, e abençoe os nossos corações, quebrante, ó Senhor, para que possamos receber o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia, por favor, em Miqueias, capítulo 7. Nós vamos ver do versículo 1 até o 7. Miqueias 7, 1 a 7. Estamos voltando a este texto. Algum tempo atrás, nós buscamos uma reflexão em Deus baseada nesse texto. E entendo que é muito apropriado nós voltarmos a esse texto. E quando nós lemos o texto, gostaria que você prestasse muita atenção. É como se eu e você estivéssemos lendo os jornais da última semana. É como se eu e você estivéssemos abrindo qualquer mídia e estivéssemos lendo as últimas notícias. Esse texto, como toda a Escritura, é sempre atual. É sempre atual. Porque abrir a Bíblia é como se eu e você abríssemos o jornal na próxima semana. Ou, como nos tempos pós-modernos, como se nós abríssemos ali qualquer mídia e nós acompanhássemos as notícias. Preste muita atenção à leitura desse texto. Como esse texto é extremamente atual para mim e para você. Acompanhe comigo, por favor. O texto começa com uma expressão de lamento que diz assim: ai de mim. Em algumas traduções, pobre de mim. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há quem entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Preste atenção. O príncipe exige condenação. Preste atenção. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confies no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua
própria casa. Eu, porém, diz o profeta Miqueias, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Por favor, sente-se. Você consegue perceber que esse texto atual, você consegue fazer paralelos com o que acontece, com o que está acontecendo na nossa sociedade? Você consegue perceber isso? Como esse texto é atual, meus irmãos e minhas irmãs. Mas para a gente poder entender, a gente precisa situar o texto. Profeta Miqueias, agricultor, homem da terra, homem simples, levantado por Deus, não para acusar A ou B, mas levantado por Deus para dizer que algo estava errado naquela sociedade. Não tomou partido nenhum, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Levantado por Deus, um homem simples, o qual teve a sua atividade profética no século VIII a.C. em Judá. Homem da terra, levantado por Deus como arauto do Senhor, para ser voz, para dizer: está errado, está errado. A leitura do profeta aqui é que não sobrou nada de bom naquela sociedade. Ele não via nada de bom. Na sociedade em que ele vivia, não havia pessoas, nem instituições, as quais se podiam confiar. Estamos vivendo isso nos últimos dias. O Brasil vive isso. Nós estamos vivendo isso. O profeta traz para nós aqui, quando nós lemos aqui todo o livro do profeta Miqueias, fica muito claro que a sociedade estava vivendo um caos, mediante uma liderança política desastrosa, aonde, conforme nós lemos aqui, não havia confiança, nem nos reis, nem nos príncipes, nem nos juízes, ou seja, nas autoridades constituídas. Para a gente poder entender a forma literária aqui, é um lamento, conforme o Júlio Zabatiero, é um lamento. A princípio, um lamento individual, mas que é traduzido, que tem como pano de fundo um lamento coletivo de um povo sofrido, de um povo que não podia confiar nos seus governantes, um povo que olha para aqueles que deveriam defender o povo, para aqueles que deveriam defender o órfão, a viúva e o estrangeiro, os quais naquela sociedade, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, viviam à margem da sociedade e podiam contar somente com Deus. A crise é uma realidade, irmãos e irmãs. Não adianta a gente querer negar. Nós estamos vivendo uma crise avassaladora no nosso tempo. Nós estamos vivendo desde março do ano passado uma crise na saúde, a pandemia, que ainda não acabou. Ainda não acabou. As pessoas estão fazendo de conta que acabou, mas não acabou ainda. E os desdobramentos dessa crise da saúde, da pandemia, principalmente aqui no Brasil, é claro que isso foi mundialmente, isso é notório, isso é sabido, todos nós temos a plena consciência e sabemos que aconteceu em todo o mundo, mas nós estamos falando hoje de uma forma muito específica do Brasil. Os desdobramentos dessa crise de saúde. Nós estamos vivendo, igreja, uma crise institucional no nosso país. Acorde você. Nós
Nós estamos vivendo uma crise política, vivemos sim uma crise econômica, vivemos sim uma crise social e vivemos também uma crise espiritual. Mas nós sabemos que atravessar uma crise é como passar por um deserto, usando uma expressão muito bíblica, principalmente do Antigo Testamento. Enfrentar uma crise, enfrentar um momento difícil, um momento árido, um momento doloroso, um momento onde parece que os recursos para a subsistência da própria vida estão faltando. Então passar por uma crise é muito difícil. E a crise, meus irmãos, por mais difícil que ela seja, e ela o é, principalmente a crise que nós estamos vivendo, a crise é uma bifurcação. Perigo versus oportunidade. Porque a crise também, meus irmãos, ela traz oportunidade. Tempo de crise é tempo também de esperança. Tempo de crise é tempo de esperança. O tempo de crise que nós estamos atravessando pode e também deve ser um tempo de esperança. Mas o que é esperança, pastor? O que é esperança, gente? Você sabe o que é esperança? O que é esperança? Alguém quer arriscar? O que é esperança? Para a gente poder entender de uma forma muito simples, esperança vem da língua latina. O sentido que esta palavra ela comunica para mim e para você é olhar longe. Esperança, no sentido bíblico, é olhar para uma pessoa. Esperança, no sentido bíblico, é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque Ele é a esperança. Esperança é olhar longe. Esperança nos remete a Abacuque, quando ele faz o seu questionamento, o profeta menor, como Miqueias também faz parte dessa coleção na Escritura chamado de os profetas menores, não pelo contexto não ser um contexto relevante, mas simplesmente pelo tamanho dos livros. Mas quando nós vamos em Abacuque, ele coloca a sua queixa diante de Deus e ele sobe para a torre de vigia e ele começa a olhar para longe, esperando a resposta da oração. Ter esperança é crer, ter esperança é confiar que no momento apropriado, e Deus sabe qual é o momento apropriado, o mal será vencido. A esperança da coragem para que eu e você, igreja, a gente possa continuar lutando e enfrentando os problemas, as crises, e principalmente esta crise que nós estamos vivendo. No texto da nossa reflexão, conforme nós já dissemos, esse profeta, Miqueias, ele exerce a sua atividade profética, como já disse, no século VIII a.C., e ele descreve ali a situação crítica que o povo de Deus estava enfrentando. Que novidade nós estamos vivendo, gente, à luz da Escritura? Nenhuma! Nenhuma! A gente fica apavorada e vai lá, e ouve isso, e ouve aquilo. É o fim dos tempos. Claro que é o fim dos tempos. Não tem novidade nenhuma. O clima da terra está esquentando. Terremoto no Haiti. Meus irmãos, vá consultar a história. Terremotos, tsunamis, isso sempre aconteceu. Você sabe por quê? Porque a natureza, ela geme também aguardando a volta de Cristo. Porque a natureza também foi afetada pelo pecado. Não tem novidade nenhuma. Absolutamente nenhuma no que está acontecendo hoje, daquilo que sempre aconteceu, e como eu sempre tenho dito e vou continuar dizendo, a partir do momento que Jesus foi crucificado, ressuscitou
está sentado à direita de Deus Pai e Ele está voltando. Qual a novidade nisso? Não é, Osés? E a igreja sabe que Ele está voltando. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, em muitos lugares, em muitas comunidades de fé, o esfriamento está acontecendo na vida do povo do Senhor, o mundanismo entrando dentro da igreja, a igreja não sendo mais o diferencial, o sal, a luz da sociedade. O alqueire não está nem mais debaixo da cama, da mesa que seja, está enterrado praticamente. O profeta Miqueias escreve uma situação similar à nossa, gente. Uma situação totalmente similar à nossa. Mas em meio a tanta confusão, em meio aparentemente, inicialmente, uma falta de esperança por parte do profeta, porque quando nós lemos os 6 primeiros versículos, parece que a esperança tinha ido embora. Nós não temos mais esperança, mas aí o profeta vem com um brado de fé e ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O que é que nós aprendemos com Miqueias? Nós aprendemos com Miqueias que o Deus eterno é a única fonte segura de confiança e esperança para nós. Não deposite a sua confiança e a sua esperança num homem, numa pessoa, numa instituição. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, irmãos. Mas o Deus eterno, Ele é a única fonte de confiança, de esperança para o seu povo, para nós, que somos hoje o Israel do Senhor, o povo do Senhor. E tem gente que faz uma leitura errada ainda, né, presbítero Mário? Diz que o povo de Israel é a queridinha dos olhos do Senhor. Nós aprendemos com Miqueias que é preciso ter uma atitude corajosa. E qual é essa atitude? Olhar para o Senhor. Tem um cântico antigo que diz: não olhe circunstância, não, não, não. Olhe o seu amor. É necessário confiar, ainda que aos nossos olhos possa demorar, Deus ouvirá. Deus ouvirá. Irmãos e irmãs, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a situação descrita por Miqueias é muito semelhante à que nós estamos passando, o que torna o seu ensinamento muito atual e relevante para mim e para você. Contra toda a desesperança que se percebe ao nosso redor, que se constrói dia a dia, nós temos que olhar somente para o Senhor. Olhe somente para o Senhor. O que é a esperança? Olhe longe. O que aprendemos com Miqueias? Que a única fonte de confiança e esperança é Deus. Não é o executivo, não é o judiciário e não é o legislativo. Não são. É Deus. É Deus, gente. Somente Deus. Mas a igreja também precisa ser um espaço de esperança, coisa que muitas vezes não acontece nas igrejas. A igreja tem que ser espaço de esperança, gente. Claro que nós aqui da igreja Presbiteriana Independente, principalmente eu como pastor, como estou como pastor da igreja, eu não vou ficar pregando autoajuda aqui para você sair daqui contentinho, bonitinho. Vou pregar o evangelho.
pregar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes você sai daqui pensando: nossa, o pastor só fala do inferno, o pastor só fala da cruz. Eu vou falar sobre o quê? Que vai dar tudo certo na sua vida? Vai em outra igreja então. Porque eu não prego isso, porque isso não é o Evangelho. Esse é o falso Evangelho. Eu louvo a Deus porque Deus tem aberto os olhos de muitas pessoas. Nós temos pessoas aqui na nossa comunidade, os quais as escamas caíram, e hoje tem sede para aprender do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, do verdadeiro Evangelho. Meu cunhado, certa vez, pastoreou a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Acho que ele esteve lá por 7 anos aproximadamente. Chegou na igreja, uma igreja totalmente pentecostalizada. Totalmente pentecostalizada. Pastor falando xalamaia, e metendo a mão na cabeça, derrubando o povo, falando, chamando a Maria Braga, essas coisas todas vocês conhecem. E meu cunhado é extremamente litúrgico. Portanto, ele é pastor auxiliar da Catedral Evangélica da Primeira de São Paulo, responsável por toda a liturgia. Então, se você entrar lá e for acompanhar qualquer culto, quem fez a liturgia do culto é ele. Extremamente elaborado, extremamente tradicional, extremamente reformado. Como eu digo para ele, às vezes, até exagerado num certo ponto. Mas é a função dele lá. Ele chegou nessa igreja em Belo Horizonte e teve muita dificuldade. Muita gente saiu. E quando você começa a pregar o verdadeiro Evangelho, existe a confrontação. Mas muita gente chegou. Teve um rapaz, ele contou isso para mim, que veio da Universal do Reino de Deus. Ele disse: olha, pastor, a minha conversão aconteceu lá. Louvado seja Deus por isso. Nós não podemos negar isso. Que conversões acontecem em igrejas neopentecostais e igrejas pentecostais. Mas ele disse para o meu cunhado: só que eu comecei a vir ao culto aqui, escola dominical, estudo bíblico, e eu percebi a diferença, a grande diferença. Agradeço a Deus pela conversão que aconteceu lá. Mas se eu quero crescer em estatura, se eu quero crescer em conhecimento, se eu quero realmente aprender sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a Escritura Sagrada, lá não é possível. Aqui sim é possível. Então, louvado seja Deus pelo ensino da nossa igreja. Mas pasmem vocês que o verdadeiro ensino tem afastado muitas pessoas das igrejas. Porque como o presbítero Mário postou, não sei se foi hoje ou ontem, o verdadeiro Evangelho afasta, gente. Ele confronta. Ele confronta. E a gente não quer se confrontar. Por isso, meus irmãos, tem muitas mensagens, pregações, estudos sobre o tema esperança, e tem uma tendência de ter foco individualizado, ou seja, focalizar a aplicação apenas como se fosse possível viver a vida cristã isoladamente na base, tu no teu caminho, eu no meu. É lógico que há atitudes que cada pessoa precisa ter, que ninguém pode tomar no lugar do outro, mas é importante nós resgatarmos e valorizarmos o aspecto comunitário da vida cristã. Biblicamente falando, gente, a fé cristã é essencialmente comunitária. Eu acho que o seu coach foi mais ou menos nesse sentido. A fé cristã é essencialmente comunitária. Comunitária. Isso tem a ver com esperança. Se você abrir em Hebreus 10, 25, o que está escrito lá? O que está escrito em Hebreus 10, 25? Não deixemos de congregar, como é de costume. Meus irmãos, para que a igreja seja um espaço de esperança, nós precisamos resgatar o aspecto comunitário da vida cristã.
A igreja tem que ser o espaço para que a esperança nasça, floresça e frutifique, para assim produzir cura e restauração na vida daqueles que estão desanimados na fé. A pergunta é: como a igreja pode ser um lugar de esperança? Na verdade, gente, não existe uma resposta pronta para essa pergunta. Cada comunidade de fé precisa encontrar o seu caminho. Só que eu quero apresentar aqui duas ideias básicas, ainda dentro desse segundo item da mensagem, que a igreja tem que ser um espaço de esperança. Duas ideias básicas que nós temos que resgatar e incorporar o lamento na vida litúrgica da igreja. O Antigo Testamento está repleto de lamento. E ao contrário do que você pensa, lamento não é expressão de desespero. São expressões de intimidade com Deus, humildade, dependência, esperança e confiança. Existem muitos salmos de lamento. Anote aí, depois você vai ler na sua casa. Salmo 6, Salmo 13, Salmo 77, Salmo 88. Além de tantos outros que nós poderíamos citar. Só que o que acontece? Nós temos medo de nos abrirmos diante dos outros. Porque afinal de contas, o que o outro vai pensar de mim? Porque a gente tem medo da reprovação. Diante do sofrimento e da angústia, alguns podem pensar e comentar: é falta de fé. É falta de fé. Meus irmãos, nós sabemos, à luz da Escritura, da importância da razão. Só que muitas vezes, principalmente nós presbiterianos, nós extirpamos as emoções como se fosse algo demoníaco. Não é. Não é. Eu sou tremendamente chorão, por essência. E ao longo da minha vida cristã, vida de igreja, muitas vezes, durante o culto, faça uma análise de você. Quantas vezes eu me derramei diante de Deus? Quantas vezes você se derramou diante de Deus? Ah, pastor, mas o que o outro vai pensar? O marido e a esposa. O marido começa quebrantamento diante de Deus. Ah, não precisa ser necessariamente só aqui, pode ser lá na sua casa e tal. Mas a gente tem que resgatar o aspecto comunitário, o lamento na vida litúrgica da igreja, gente. Quantas vezes durante o culto público, o culto comunitário, você se quebrantou diante de Deus? Quantas vezes? O choro tem valor terapêutico. Ele pode ser o primeiro passo na caminhada rumo à recuperação da esperança. A igreja tem que resgatar, incorporar o lamento na vida litúrgica da igreja. E a gente tem que valorizar o apoio mútuo dos irmãos. Os seguidores de Jesus devem apoiar uns aos outros nos momentos de crise. Vou fazer uma pergunta para você, responda para você. Durante todo esse período de pandemia, claro, em muitos momentos e ainda não é aconselhável o contato, ok? Mas quantas vezes você trocou mensagem de WhatsApp com alguém da igreja, com seu irmão e com a sua irmã na fé? Perguntando para ele, como é que você está? Está tudo bem? Você está com saúde, Dirceu? E a Josi, como é que está? Pegou Covid, como é que a Josi está? Quantas vezes? Ah, mas isso é papel só do pastor da igreja, engano seu. É seu também. Porque nós temos que resgatar o aspecto comunitário. A unidade. De março para cá, quando é que você fez isso?
Quando alguém da comunidade precisa de ajuda, você tem colocado os recursos que você tem à disposição? A gente tem feito isso. Responda para você isso. Quem é discípulo de Jesus tem que apoiar o seu irmão e a sua irmã em momentos de crise. E dependendo da situação, a igreja deve ajudar de maneira concreta, como nós podemos observar ali no início do livro dos Atos dos Apóstolos, quando os necessitados recebiam ajuda. Gary Collins escreveu um livro cujo título é Ajudando Uns aos Outros, e ele resume no seu título esse desafio ao povo de Deus em tempos tão difíceis, gente. Como é que a igreja pode ser um lugar de esperança? Primeiro, resgatar e incorporar o lamento na vida litúrgica da igreja. Eu não estou dizendo para você chegar aqui chorando e ir embora chorando. Se isso acontecer, nós temos que ver o que está acontecendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não interprete mal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas durante o culto, gente, como tem sido a nossa reverência no culto que nós prestamos a Deus? O culto começa e a gente fica sentado, apático, distante, longe. Você veio aqui para cultuar, você veio aqui para fazer o quê? Perder o seu tempo aqui. Aonde está a reverência? De nós chegarmos aqui, sentarmos, orarmos, ou estamos distantes daqui, só está o corpo aqui. A gente tem que resgatar isso, gente, porque a igreja tem que ser um espaço de esperança para aqueles que supostamente perderam a esperança. Nós vivemos dias marcados por incertezas. Nós vivemos dias marcados por problemas, por tristezas, por perdas. Nós podemos dizer que todos, de uma forma ou outra, ou maior ou menor escala, têm sofrido os efeitos da crise que aflige a cada um de nós. Como esse texto é atual, irmãos? Nós poderíamos não mudarmos o texto, porque nós não podemos fazer isso, mas nós poderíamos parafrasear o texto aqui. O juiz aceita suborno. Problema com o rei, problema com o príncipe, problema com aqueles que criavam as leis. É o que nós estamos vivendo, irmãos. E abra o seu olho, porque nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história. E há momentos onde o Senhor tem que levantar alguém para que seja o arauto, para que fale. E aí, não Silas Malafaia e companhia limitada, que tem interesses próprios, individuais com relação a apoio. Porque quando nós lemos os profetas aqui, irmãos, eles não iam para um lado e para o outro. Se um lado estava errado, eles diziam, está errado, é pecado. Se o outro também é errado, é pecado. É isso que nós temos que fazer. Desesperar jamais, porque o Senhor está conosco. Acatemos, igreja, o conselho do nosso Deus no Salmo 27, versículo 14, que diz: tente bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Que eu e você, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, possamos fazer aqui como o profeta Miqueias, em que a situação era caótica naquele momento,
no capítulo 7. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Deus ouve as nossas orações. Pode dizer amém? Amém. Deus ouve as nossas orações. Por isso, irmãos e irmãs, tempo de crise também é tempo de esperança. Porque Deus é a única fonte segura, confiável de esperança. É só em Deus. Mas como igreja, nós precisamos nos posicionar. Como igreja, nós precisamos dizer em quem nós cremos. Como igreja, nós precisamos dizer: é pecado, é errado. Independentemente se é executivo, legislativo ou judiciário. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu não falo sobre política, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Estou pregando esse texto porque o meu sentimento, que tomou conta do coração do profeta, tem tomado conta do meu coração. Vamos viver dias difíceis, igreja. Dias difíceis. Se preparem. Dias difíceis. Talvez a nossa geração aqui no Brasil, a gente seja perseguido como igreja. E aí nós vamos ver quem é quem nessa história. Quem é quem? Acompanhe as notícias. Leia as notícias de amanhã e volte a esse texto aqui. Você vai ver como a palavra de Deus é tão atual. Tão atual. Tão atual. Não existe nada de novo, igreja. Como eu já disse no início da mensagem, o Senhor Jesus está voltando. E essas coisas que nos atingem, elas só vão passar com a volta de Cristo. Até lá, a gente vai continuar sofrendo. Mas a gente tem que se levantar. E a gente tem que falar. E a gente tem que combater isso. E combater não é saindo dando tiro por aí, batendo nos outros, depredando as coisas. Não. É nos posicionar firmemente à luz da palavra de Deus. Sem tomar partido A, B ou C. Sem interesse de receber algo em troca. E é muito difícil no meio. Mas precisamos nos posicionar. Que o Senhor nos use na sociedade, para que a gente realmente se posicione. E que possamos dizer para as pessoas: olha, é tempo de crise, mas é tempo de esperança. Porque eu olho para o Senhor. E Ele ouvirá o meu clamor. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos orar a Deus mais uma vez. Queremos agradecer a todos os que vieram, os que vão acompanhar depois. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. E se o Senhor quiser, estaremos aqui no próximo domingo, louvando e cultuando ao nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Nosso irmão Oséias vai orar. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e pedindo ao Senhor pela semana que começa no dia de hoje. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso na tua presença, que podemos meditar no conhecimento da tua palavra. Amém. Para que não fuja das nossas mentes, dos nossos pensamentos, do nosso dia. Porque todas as coisas que acontecem nesse mundo parece que é direcionado para nos tirar do tempo, nos desviar, nos tirar a atenção. E a atenção, na verdade, da tua palavra, da tua palavra em si. E nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, em nossas vidas, e não jamais esqueçamos os teus mandamentos, a tua palavra, que é a luz para a nossa vida. E
Senhor, teu filho amado, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus vos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor nos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, repouse sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Grande abraço a todos, boa semana, Deus abençoe. Thank you.